Os anos de 2010 foram tão bons, se tratando de adaptação literária, que estão querendo reviver os dias de glória em 2025. Algumas fantasias que já conhecemos nas telas estão sendo produzidas novamente e aqui você saberá quais são. Mas antes, olá, eu sou a Karina e esse daqui é o Sereiano e vocês já sabem, né? Se inscreva no canal, curta esse vídeo e me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí na tela pra vocês, pra gente ter um contato mais próximo e eu acho que por enquanto é isso, então bora pro vídeo. Esse daqui é o primeiro vídeo que eu quero fazer todo domingo, onde o assunto será derivado de livros, então vai ser um domingo literário. E o assunto de hoje vai ser das fantasias que estão sendo adaptadas, mais fantasias que a gente já assistiu. Vamos começar com O Elefante na Sala, Harry Potter, que está sendo produzida pela Max. Dessa vez será em formato de série e a proposta é que eles irão adaptar fielmente cada um dos 7 livros, algo que não dá para fazer no cinema porque o tempo é muito reduzido. E eles querem apresentar uma nova perspectiva sobre a narrativa e se eles fizerem exatamente igual aos livros, tem tudo para ser um grande sucesso. E vocês devem ter visto que já foram confirmados 6 atores do elenco. O ator Joe Lithgow será o alvo Dumbledore, e ele comentou que está muito animado para interpretar um personagem que é velho, mas que não está passando por nenhuma doença. Achei curioso esse comentário dele, mas pelo menos ele vai poder curtir a saúde do Dumbledore durante 5 temporadas, já que na 6ª temporada ele vai estar ali em cuidados paliativos. E uma curiosidade é que esse ator fez a voz original do Lord Farquaad, lá de Shrek 1. O ator Nick Frost irá interpretar o Hagrid e ele fez um agradecimento muito bonitinho no seu Instagram. E uma curiosidade é que é ele que está fazendo o papel do Bocão no live action de Como Treinar o Seu Dragão. A atriz Janet McTeer será a professora Minerva McGonagall e o ator Papa Essiedo será o Severo Snape. Eu estou vendo todas as críticas em volta do ator que irá fazer o Severo Snape. Em algumas coisas eu concordo, outras coisas eu acho que vocês estão perdendo a mão. Eu sei que essa mudança pode respingar na questão dos marotos e do próprio Harry serem racistas, mas isso pode ser resolvido balanceando a situação. Então, tanto Sirius quanto Lupin podem ser negros, que não iria mudar a narrativa. E com certeza todo o enredo foi construído para garantir que esse tipo de confusão não aconteça. Isso não vai mudar, então tá na hora de todo mundo aceitar. Então não seja babaca de entrar na rede social do ator e fazer disso uma experiência ruim. O ator Paul Whitehouse será o Fleet e ele já participou do 3º filme de Harry Potter fazendo o papel de uma pintura, que foi o Sir Cadoc. E o último ator anunciado foi o Luke Taylor e ele será o Professor Quirrell. Sobre o Trio de Ouro, foram mais de 30 mil pessoas participando da audição para serem Harry, Ron e Hermione, mas até o momento eles não foram divulgados, até porque são crianças, então eu acho que eles estão esperando o momento certo para divulgar, já que elas vão ser muito expostas pela mídia, pelos fãs, enfim. E sobre a Hermione ser negra, eu acredito que não vai ser, justamente porque eles vão querer preservar a vida dessa criança. Se for uma criança negra, ela vai sofrer ataque, muitos deles racistas, então eu acho que eles devem estar pensando nisso, sabe? De preservar ela. Eu acredito que até o final de julho, que é o aniversário do Harry, eles irão divulgar esse trio, mas por enquanto eles estão fazendo essa blindagem. E as gravações irão começar em agosto, por isso que eu acho que eles irão esperar ali o aniversário do Harry para poder divulgar essas crianças. Passando para a próxima adaptação que a gente já está familiarizado, As Crônicas de Nárnia, só que dessa vez sendo produzida pela Netflix. Até o momento nós temos 3 livros que começou a ser adaptados pela Disney, então eles são As Crônicas de Nárnia, O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, o 2º filme que é O Príncipe Caspian e o 3º que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. E estamos de acordo que são ótimos filmes. Em se tratar de criação de mundo, eu acho que o de Nárnia chega a ser um dos mais mágicos. Eu sou completamente apaixonada pelo universo criado para Nárnia. E nesse novo filme a gente vai ter na direção a Greta, que foi a mesma que dirigiu os filmes da Barbie.
O filme da Barbie, no caso, né? Ainda não temos informações oficiais, apenas alguns rumores de que o ator Lewis está no filme. Ele foi o mesmo ator que participou do filme de Enola Holmes. Acho que você deve conhecer ele por esse filme. E depois que eu gravei esse vídeo, foi confirmado que a atriz Emma Mackey será a Feiticeira Branca na série de As Crônicas de Nárnia. E também saiu rumores de que o Aslan teria a voz da Meryl Streep, o que eu não entendi exatamente qual é o sentido de mudar um leão para uma leoa. De todos os personagens de As Crônicas de Nárnia, o único que não pode ser mexido é no Aslan. Eu acho que nessa altura todo mundo já sabe que As Crônicas de Nárnia é uma fantasia cristã e que o Aslan representa Jesus Cristo. Isso fica claro em vários momentos da história, mas sem se apegar a nenhuma religião especificamente. Não sabemos se isso é verdade, o que eu espero que não. Existem várias outras formas de você colocar representatividade em As Crônicas de Nárnia sem mexer no leão. Não mexe no leão, deixa ele ser leão. Passando para a terceira série literária que vai ser adaptado pelo Disney Plus. Não! O Ciclo da Herança, mais conhecido como Eragon, vai ser adaptado em formato de série pelo Disney Plus. Já tivemos a adaptação do primeiro livro, que é desastroso, mas foi graças a esse filme que eu pude conhecer os livros e ler os livros e me apaixonar por essa história. Fazendo uma descrição bem simples, Eragon é uma fantasia épica com dragões. E eu amo. Só com isso eu já estava lendo. Apesar do filme ser desastroso depois que você lê o livro, eu acho que vale a pena você assistir para poder ter um contexto e porque também a Saphira está maravilhosa. Não temos informações recentes, a última foi uma nota do autor feita em fevereiro, então ele disse que é o Christopher Paolini, tá? O criador de toda a obra. A série de Eragon ainda está acontecendo. Não posso dizer mais até que o contrato grande seja assinado. As negociações de Hollywood são eternas. Eu gosto muito de Eragon, mas eu não queria que fosse adaptado pelo Disney Plus, pelo simples fato de que a Disney ela pega algo que é pro infanto juvenil e aí ela infantiliza mais. Então uma coisa que era para ser assim, 14, 15, 16 anos, acaba pegando o público de 10, o que infantiliza um pouco a série, sabe? E Eragon, como é uma fantasia mesmo, né? Existe muita coisa para ser explorado, existe contexto político, então tem guerra com dragão, enfim. E eu tenho medo dela deixar tudo muito infantil, igual fez com a série de Percy Jackson, sabe? Eu tenho minhas questões com essa série porque eu realmente não gostei dela. Eu tenho a sensação de que a Disney ela não acredita nas suas séries de TV, então ela investe bem pouquinho ali, ela investe no seguro, porque se não dá retorno para ela, ela meio que não saiu muito no prejuízo. Não é igual a Max que investe bem porque ela acredita que vai dar retorno. Eu acho que a Disney ela tem... Ela para no meio do caminho, sabe? Ela fez isso com As Crônicas de Nárnia, porque começou sendo produzida por ela, mas depois ela vendeu os direitos para um outro lugar e agora tá na Netflix. Ela fez com As Crônicas de Spiderwick, onde ela fez a adaptação do primeiro livro e então vendeu para um outro stream, não publicou na Disney Plus. Enfim, eu tenho medo do que a Disney ela pode fazer porque as decisões delas é muito frágil, não é concreto, sabe? Hoje ela tá animada para fazer, mas se não dá o resultado que ela espera, muitas vezes por culpa dela mesma, ela já tropeça e deixa as coisas pra lá e segue pra produzir outra coisa. Não sei se vocês entenderam o meu ponto aqui, o meu medo do porquê Eragon estar no Disney Plus. Se tivesse na Max, eu ia estar um pouquinho mais tranquila. Passando para a quarta série literária que a gente já conhece a história, Crepúsculo. Só da Meia-Noite eu ainda não li, mas eu sei o contexto dele, que é a história do livro de Crepúsculo contado pelo ponto de vista do Edward, o que explica algumas reações dele no livro de Crepúsculo, né, que é na perspectiva da Bella. Então a gente tem acesso aos pensamentos dele, tudo que ele estava sentindo na hora, e eu amo livros que têm perspectiva do homem, sabe? É muito legal você ver homens apaixonados. Essa adaptação não é um remake, não é um spin-off, não é nada disso, é como se fosse um conteúdo extra, porque a gente vai acompanhar a história de Crepúsculo, só que agora na visão do Edward. E
em formato de animação e eu estou torcendo para que dê certo. Essa adaptação está sendo produzida pela Netflix e eu acho que foi um acerto eles decidirem fazer essa história em formato de animação. Primeiro que a gente é muito apegado no Robert Pattinson e na Kristen Stewart fazendo o papel de Edward e Bella. E como esse livro ele foi publicado, se eu não me engano, 10 anos depois do livro de Amanhecer, se passaram 10 anos. Então, os atores, né, eles envelheceram nesse período. E vampiro não envelhece, então, né, eles claramente iriam estar mais velhos do que os filmes anteriores. E escolher outro elenco para fazer esse bônus também não seria uma boa ideia, porque, como eu falei, não é um remake, não é um spin-off, é uma história extra. Tinha que ser feito pelo Robert e pela Kristen, mas já que não tem como ser eles, vamos fazer em formato de animação, porque não cabe outros atores para fazer esses personagens, pelo menos não no momento. Eu estou torcendo horrores para que dê tudo certo com essa adaptação e que eles consigam fazer uma animação bonita, que transmita toda a essência do livro e que a gente consiga sentir uma vibe de Crepúsculo, aquela vibe gostosa de quando a gente vai começar a assistir o filme. Porque, dando certo essa adaptação, talvez sirva de exemplo para que outras adaptações sejam feitas em formato de animação também. Por exemplo, Trono de Vidro e Acotar principalmente, precisa ser adaptado em formato de animação, porque algumas coisas em live action iria cair no Vale da Estranheza, sabe? A gente ia falar, não sei se eu gostei, sendo que quando a gente lê é muito legal, mas talvez em live action ia ficar uma coisa bem esquisita. E por último, que é mais um extra, porque a gente nunca viu isso na tela, já que é a adaptação de um livro relativamente novo, né? Faz o quê? Acho que menos de 4 anos que esse livro existe, que é Quarta Asa, que está sendo adaptado pelo Prime Video. E eu estou confiante por 2 motivos. Primeiro, que a Prime Video ela tem pontos positivos em adaptações. E o segundo é que a pessoa que está responsável é a criadora da melhor série do mundo, Anne with an E. Quarta Asa conta a história de uma jovem que está em treinamento em uma escola de elite para cavaleiros de dragões e nessa escola só existe 2 finais, ou você se forma ou morre. Esse livro é muito gostosinho de ler e está na minha lista de trazer um vídeo bem completo sobre ele. E só uma observação que eu sei que a gente vai ter uma adaptação de Amanhecer na Colheita, que é um livro da série de Jogos Vorazes, que também foi adaptado lá nos anos de 2010, mas eu não coloquei essa adaptação aqui porque não é fantasia, né? E aí ia fugir um pouco do tema do vídeo. Mas eu vou pesquisar e quem sabe eu não faça outro vídeo para falar sobre Amanhecer na Colheita, quem sabe. No momento são essas as adaptações que a gente vai poder revisitar. E me conta aqui embaixo se vocês estão ansiosos para alguma. E é isso, muito obrigada por assistir o nosso primeiro vídeo do Domingo Literário. Um beijo, tchau!